Bem-vindos todos, meus irmãos. É uma alegria novamente retornar a essa casa abençoada, onde a gente se sente muito bem acolhido e cada dia a gente aprende um pouquinho mais com todos vocês. O tema escolhido para a nossa tarde de reflexão é iluminação. E dentro desse tema eu gostaria que todos vocês, quando tiverem uma intuição, um comentário, uma observação, um exemplo pessoal, que nos ajudasse a desenvolver o tema para que possamos todos tirar proveito das lições. Iniciamos a nossa fala com um texto do livro Voltei, pelo Espírito Irmão Jacob, na mediunidade abençoada de Chico Xavier. A surpresa sublime. Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Jacob, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é substância divina, gerada nas fontes supremas do Espírito Eterno. Feliz de ti, Jacob, que compreendeste sem tibieza, sem dúvida, a necessidade de alejar, de eliminar os próprios caprichos, para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. A mente que atira para fora de si o obscuro material dos interesses grosseiros prepara-se valorosamente para o celeste sinal de irradiação espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Principiaste a renunciar ao homem velho e a criatura nova em Cristo se vai formando em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueças de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor fraterno, do amor cristão, em demonstrações genuínas do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás a capacidade irradiante segundo os ditames da própria alma. Jacob, ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar até quando. Aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores.
Renuncia aos teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas. E a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Palavras de Chico Xavier, do livro Voltaire. Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, nos orienta também referente ao assunto. Todo espírito é um foco de luz, velado, abafado, escondido, por longo tempo, comprimido, invisível, mas que se descobre com o seu valor moral. Cresce lentamente, aumentando de extensão e intensidade. No começo, é como fogo escondido sob cinzas, que se revela por fracas claridades e depois ainda por uma chama tímida e vacilante. A vida terrena suspende as propriedades irradiantes do espírito. Durante o seu curso, a luz da alma se acha oculta sob a carne, como lâmpada acesa no fundo de um sepulcro. Entretanto, em nós mesmos, podemos verificar a sua existência. As nossas boas ações, os nossos rasgos, as nossas ações de generosidade a alimentam e a avivam. Em nossos momentos de expansão, de caridade e amor, sentimos como que uma chama ou um raio emanando de nosso ser. A força da alma é superior a todas as forças materiais. É a própria luz que poderia levantar o mundo. Possamos nós alimentar-te com boas obras, avivar-te a chama, transformar-te num grande facho que esclareça e aqueça tudo o que se aproximar de ti, um fanal para guiar os espíritos céticos, errantes nas trevas, ó foco amoroso. Leon Denis nos fala do valor moral. O valor moral de cada um, como dizem os livros, a nossa moral é tudo em nossa vida. A moral como um todo reside na prática do bem e na observância das leis divinas, buscando cada um a sua evolução espiritual. Através da prática da caridade, do amor ao próximo, do desenvolvimento das virtudes, como a paciência e a tolerância, nós vamos ascendendo perante a espiritualidade. Nós somos seres lucigênicos, criados pela luz e o amor de Deus. Fomos criados e gerados pela luz de Deus. Portanto, Jesus é o nosso modelo e guia, é o modelo supremo de cada um de nós. E o Evangelho, como todos sabemos, é o roteiro para a ascensão
de todos os espíritos em luta num planeta de provas e expiações dolorosas, é o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. Livro O Consolador, Chico Xavier. Portanto, não há outra fonte de conhecimento para a nossa iluminação, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho. Se nós quisermos buscar um atalho, ou acharmos que temos forças suficientes para conseguir a nossa iluminação, nós iremos ter que refazer o caminho. Fora das luzes do Evangelho, haverá sempre pesadelos, tribulações e tristezas para aquele que assim empreender. Somente o esforço individual, essa palavra esforço é fundamental, porque a partir do esforço individual de cada um, no Evangelho de Jesus, nós poderemos iluminar, engrandecer, redimir o Espírito, porquanto depois de vossa edificação com o Evangelho do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Portanto, a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida. Agora, através até de letras grandes, né, Fernando? Meditada, sentida no coração e vivenciada através dos exemplos, das atitudes de cada um de nós. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Lembrando sempre que nós podemos todos trazer a luz do Cristo, a presença do Cristo em nossa casa, uma vez por semana, para morar definitivamente em nosso lar, a partir do culto do Evangelho no lar. Emmanuel nos dá uma orientação com o título Ante o Sol Eterno. O Cristo trazia-nos calor ao espírito enregelado na indiferença e no vício de séculos incessantes. Chama viva para extinguir as trevas de nosso passado obscuro e delituoso. Lume, jato de luz, para clarear a senda que nos cabe trilhar nos sacrifícios do presente, a caminho do grande porvir que a vida nos reserva. Flama de brio, entusiasmo, vivacidade restaurador, com que nos cabe atender aos compromissos esposados no esforço regenerativo. Braseiro rubro de responsabilidade que, situado no campo da nossa consciência, impeça a germinação ou o crescimento do joio venenoso da crueldade e do ódio. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos o nosso sentimento e soerguê-lo à prática da caridade genuína. Pira ardente de amor, que nos aprume a alma, arrojada ao pé de velhas desilusões, a fim de que possamos penetrar, como filhos de Deus, o santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. Palavras de Emmanuel. A presença de Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando em favor da sombra, das trevas que permanecem dominadora. Joana de Ângeles. No livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, a mediunidade divina de Chico Xavier, questão 230. Como iniciar
o trabalho de iluminação da nossa própria alma, esse esforço individual deve começar com o autodomínio. Cada ser é uma incógnita a ser desvendada por ele próprio. Recebemos as luzes consoladoras do Mestre Jesus para que cada um, através do seu autodomínio, do governo de si mesmo, do autocontrole, do conhecimento de si mesmo, possa fazer brilhar essa luz interior que já temos em nós, mas que, em sintonia com a luz do Cristo, nos clarifica, nos inspira, nos proporciona o direcionamento, o farol, o guia, para que possamos nos conduzir rumo à ascensão. Essa capacidade de autocontrole está em nós sabermos controlar os nossos sentimentos, as nossas paixões inferiores, as nossas ações, buscando a coerência interna, o equilíbrio de um domínio sobre si mesmo. Com a disciplina que exercemos sobre nós, essa autodisciplina, esse autocontrole, nós disciplinamos os nossos sentimentos egoísticos e inferiores. Vale lembrar que ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Um mundo em que o mal predomina, sabemos. Mas é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos, eliminar do nosso espírito imortal essa capacidade de nos dominar, esse poder de domínio, de saber o que queremos, para onde vamos e o que precisamos. É indispensável que cada homem esteja em dia com esse governo, esse controle, esse domínio, essa disciplina de si mesmo. A criatura indisciplinada permanece como sempre foi. Se nós continuarmos fazendo e praticando as mesmas atitudes, colheremos sem dúvida os mesmos frutos. Uma nova morada, um planeta de provas e expiações condizente com nós, só que nós vamos em missão para trabalhar mais num planeta necessitado ainda mais que nós. Luz mental, claridade espiritual, que vem do Cristo e seus propósitos, para nos afastar das nossas sombras, das nossas trevas, as sombras da nossa ignorância, noites de maldade, escuridão dos tormentos. As nossas sombras são representadas pelo medo, pela cólera, pela vaidade, pela dureza de opiniões, de raciocínios, de gênero, pela concupiscência, pelo materialismo. Sombras que são os nossos maiores inimigos durante a nossa ascensão. Somos criados, como eu falei, pela luz de Deus e pelo seu amor infinito. Nós somos convidados a todo momento, com as reencarnações, a abandonarmos, a sairmos das trevas do não saber, do não sentir, do não amar, do não viver. Essas trevas da nossa própria ignorância, de todos nós, da nossa indiferença em relação às dores alheias, é que nos mantém o círculo vicioso das reencarnações de baixo teor vibratório. A luz, no Espiritismo, é símbolo de conhecimento, conhecimento libertador. O Consolador prometido veio para nos esclarecer, para nos mostrar que, como cidadãos da imortalidade, nós temos a própria chave que nos liberta desse círculo vicioso
das reencarnações dolorosas. A luz, além do conhecimento, ela representa a sabedoria, discernimento. Somos dotados de razão e a luz representa a elevação espiritual. Luz mental, capacidade do espírito de emitir energias, fluidos, magnetismos a todo momento através do nosso pensamento. Irradiamos luzes ou trevas a todo momento através do nosso pensamento. Essa luz interior ou essa treva interior, ela irradia por onde passarmos. Buscar essa luz mental é buscar a verdade libertadora, a paz e a felicidade, de acordo, em consonância, em sintonia com os ensinamentos do Cristo. A nossa mente humana é um espelho de luz, como eu falei, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos, palavras de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Esse espelho, a nossa mente, jaz prisioneira nas sombras espessas da nossa ignorância. Somente à custa do esmeril do trabalho do bem retratará irradiação. Libertar e polir o nosso coração, dulcificando os nossos sentimentos. Palavras de Emmanuel. Algum irmão gostaria de fazer algum comentário? Alguma ilustração? Algum exemplo? O coração educado, um sentimento polido, um sentimento educado, um sentimento edificante, aparece para todos nós, por abençoada luz nas sombras da vida. Emmanuel. Por isso, como dizem os livros, nós precisamos aprender, onde estivermos, a dulcificar, a educar os nossos sentimentos. Como dizem os mentores do Chico, Chico estava num momento muito triste, muito desanimado, como diz na gíria, muito borocochô. O mentor chegou para ele: Chico, a tua tristeza, a tua mágoa é tua, mas as pessoas não têm o direito de receber as tuas mágoas, as tuas sombras. Palavras minhas. Elas esperam de você, Chico, a tua luz, o teu entusiasmo, o teu amor. Portanto, vá, esqueça as tuas mazelas e irradia essa luz. Imagine o mentor dizendo para o Chico isso. Imagine nós, hein? No entanto, a criatura humana deveria entender definitivamente, na iluminação de si mesmo, na sua sublimação, o melhor negócio da Terra. Repetindo, no entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesmo, o melhor, o imprescindível, o salutar, o mais importante negócio, entre aspas, da Terra. Porquanto, semelhante operação, a iluminação, representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Palavras de Emmanuel Chico Xavier. Nossa tarefa é a nossa iluminação. Viemos para isso. Sabemos que ainda somos muito pequeninos, muito instáveis, somos ainda crianças espirituais num planeta desconhecido, mas sob a inspiração do Evangelho do Cristo, no coração e no pensamento,
nós vamos passo a passo a conquistar, através do nosso esforço, da nossa boa vontade, essa sublimação. Como diz o Mestre, nenhum filho do Pai se perderá. Para Deus, para Jesus, não existe nenhuma causa perdida. Todo filho do Pai, um dia, conseguirá a angelitude. Por isso, o Consolador prometido veio para nos esclarecer que, perante Deus, nós somos todos joias preciosas, adormecidas, que um dia despertaremos para a iluminação, para a reforma íntima de cada um. Toda tarefa no bem, seja qual seja, é de origem divina. E sempre, onde estivermos, podemos ser úteis ao próximo como instrumentos da providência divina, Emmanuel. Do livro Pão Nosso, Emmanuel também nos orienta. Como vocês veem, nada é meu. Tudo vem dos prepostos do Cristo para nos ajudar por misericórdia a resgatarmos os nossos débitos clamorosos do passado. Valei-vos da luz. A vida humana, pois, apesar de transitória, perene, é a chama, é o fogo que nos coloca em contato com o serviço, com as lutas, com a nossa comunidade, com o próximo. É o serviço de que necessitamos para a nossa ascensão justa. Somos observados, palavras minhas, a todo momento, onde estivermos. A luz divina está exercendo sobre nós os seus olhares atentos. Portanto, somos vigiados a todo momento. Somos observados as nossas atitudes, os nossos exemplos pelas pessoas. Nesse abençoado ensejo, lembrei agora das palavras de Francisco, simplesmente Francisco de Assis, aos seus seguidores: vá, meus irmãos, vão ao trabalho, e se for preciso, fale alguma coisa. Ou seja, através dos nossos exemplos, arrastamos multidões. Portanto, a nossa vida é um ensejo abençoado, onde é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir e reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Emmanuel. Afastai-vos da condição inferior, da nossa treva, das nossas sombras que nos arrastam, adquirindo mais alto entendimento, compreensão, sem os característicos da melhoria e aprimoramento no ato da marcha, aprimoramento interior, lapidação interior, seremos com certeza dominados pelas trevas. Isto é, anulareis, prejudicareis, impedireis essa oportunidade santa e abençoada, que temos essa oportunidade de estar com o corpo, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde há poucos dias saímos, de onde emergiste para vencer os degraus sublimes na montanha da vida. Portanto, é até interessante nós usarmos algumas palavras para entender um pouco melhor.
recuperar, palavras minhas, recuperar o sonho, o entusiasmo, reestruturar a nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos, refletir sobre a nossa existência e como estamos vivendo, como estamos tratando as pessoas, como estamos colaborando na nossa comunidade. Lembrando que um simples gesto e um pequeno lacre, que o Fernando hoje entregou mais uma caixa, traz cadeira de rodas para aqueles necessitados. Lembrando que a ADERJ fez uma homenagem a todos os colaboradores, acho que mandei para vocês também, reconhecendo o trabalho que todos vocês vêm colaborando. Um simples lacre de latim. Reaprender com os amigos, reaprender com os prepostos do Cristo, reaprender com a dor, reconsiderar caminhos inescusos, palavras que não edificam, religar a nossa sintonia com a divindade, com Deus, com esses espíritos abnegados, que em nome de Jesus vêm até nós para nos ensinar, para nos inspirar, para nos intuir. Religar o nosso pensamento com o pensamento do Cristo. Estou esperando alguém me ajudar aqui, mas recarregar as baterias da alma, recarregar os nossos sonhos. Ninguém vai se habilitar. Vou falar uns 50 re aqui, ninguém vai me ajudar. Reacender a chama, o fogo do amor. Somos criados pelo amor infinito de Deus, e esse fogo do amor é que vai fazer com que se acenda, que se recupere-se, que se restaure essa luz interior que jaz adormecida em cada um de nós. Até o final, estou na esperança que alguém vai me ajudar aí. Reativar. Lembrando que ativar, o é fazer novamente. Reativar o sonho, reanimar, resgatar. Já que vocês não responderam, vou citar aqui mais umas palavras minhas, um monte de Agora nós podemos voltar. Recuperar a chama, a luz, o ânimo, o esforço, reestruturar a boa vontade, a coragem, o ânimo, o entusiasmo, a disposição, a compreensão. Refletir. Se um dia eu levante e não coloque no meu pensamento, no meu coração, ao menos uma palavra, uma frase de um livro Fonte Viva, Pão Nosso, Verdade e Vida, o meu dia foi perdido. Uma palavra. A luz demais, ela cega. É necessário que possamos receber, como uma terra seca, que de pingo em pingo ela encharca todo aquele solo e faz renascer as flores, as plantas. É necessário que, de gota em gota, de pensamentos edificantes, nós possamos reacender, reconsiderar a compreensão. Achei engraçado que inventei umas coisas aqui e está dando certo. A paciência. Quantos de nós, ao longo do dia, perdemos a paciência? E toda a vida, todas as vezes que nós perdemos a paciência, nós nos defrontamos com o maior inimigo que nós temos: a cólera, a raiva, o desequilíbrio. Quando nós nos encolerizamos com as pessoas, com os acontecimentos e com as coisas, como dizem os livros, se você não puder mudar as pessoas, mude-se a você. Se você não puder mudar os acontecimentos de onde você vive, muda você então.
arruma um meio de religar os sonhos que temos com a divindade. Reconciliar. Ah, finalmente. Tinha que ser você, né, que ia me salvar. Reconciliar o entendimento. Reconciliar com os adversários. Vamos de novo aqui. Restaurar a fé, já falei. Restaurar a esperança. Repito, o entusiasmo. A vontade de aprender. A vontade de se inscrever num curso do CEAL para iniciar. Lembrando que a doutrina espírita jamais vai impor nada a ninguém. Não irá, nunca, jamais. A terceira revelação irá impor a vocês alguma obrigação. Se vocês quiserem reavivar, reanimar, renascer, eita, reativar essa chama, esse fogo que está apagado, adormecido, escondido em cada um de nós. Cabe a cada um. Como a gente vai assar uma carne, a gente tem que jogar um vento para que o fogo reanime. Eu preciso me reeducar. Eu preciso esquecer tudo o que eu venho fazendo, que não edifica, que só está me levando para o buraco, para que a gente possa reacender. Ninguém mais vai me ajudar. Eu vou repetir. Recuperar. Reestruturar a minha vida. Refletir. Recomeçar. Opa, falou. Um recomeçar meio tímido ali, mas recomeçar. Recomeçar é preciso. Toda manhã. Todo momento. Através de um pensamento. Através de uma intuição. Eliminando tudo aquilo que vem na mente e que não é luz, é sombra. Não é luz, é treva. Recomeçar o interesse pela leitura. Imaginem uma psicografia através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, em que Paulo Estevam tem praticamente 600 páginas psicografadas em nome do Mestre, utilizando as mãos divinas de Chico Xavier. Refletir, reaprender, reconsiderar, religar. Oi? Pode falar. Relembrar momentos de alegria. Muito bem. Reencarnar também. Estamos cumprindo essa. Relembrar momentos de alegria, momentos que são guardados eternamente em nossos corações, inclusive dos que já partiram. Relembrar com alegria, com gratidão, aqueles que nos proporcionaram os melhores momentos. Resgatar o ânimo. Resplandecer. Aquela chama. Perseverança. Buscar a paciência, o entendimento, a fé e a esperança. A doutrina espírita é tão maravilhosa que ela vai derramando sobre nós as inspirações que vêm do alto, para que nós possamos nos iluminar e poder irradiar essa luz. Logicamente que essa luz que emana de nós, através da nossa aura, através da nossa psicosfera, existem médiuns videntes que enxergam, que observam. Essa luz que resplandece de cada um de nós. Então essas claridades espirituais que emanam do Cristo, feito um facho de luz que cai sobre o pântano de um planeta de provas e expiações.
raios de luz, bálsamos que chegam até nós através dos prepostos do Cristo, esperando somente de cada um de nós esse despertar, esse esforço interior, para que possamos, como num quarto escuro de nossa casa, iluminar tudo aquilo que está desarrumado em nosso solo interior dos corações e dos pensamentos. Se fosse fácil, nós não estaríamos novamente num planeta de provas e expiações. Nossa caminhada, sabemos, ela é lenta, mas a cada passo nós vamos gravando em nosso perispírito lições valiosas e sublimes do Evangelho do Cristo, que nós, inclusive, quando partirmos daqui, levaremos conosco, gravadas no perispírito, todo esse conhecimento libertador que vem do Cristo. Alguma parte que ficou meia inexplicada? Alguma intuição? Algum exemplo de cada um de vós que poderia ilustrar? Fechemos os nossos olhos nesse momento, imaginando em nosso coração e nosso pensamento os bálsamos, os fluidos reparadores, sustentadores, edificantes, que vêm do Mestre Jesus para reacender no coração e no pensamento de cada um a esperança, o amor, a caridade, o bom viver, para que todos nós estejamos sempre dispostos a aprender com o Mestre Jesus as sublimes lições libertadoras, consoladoras, que irá alinhar o nosso pensamento com o pensamento do Cristo, para que possamos conquistar a nossa iluminação interior, a nossa reforma íntima, para que possamos entender que viemos a esta encarnação para conseguir a nossa iluminação e encontrar o nosso posto de serviço, onde poderemos trabalhar na prática do bem de maneira desinteressada, para que possamos devolver ao Pai as bênçãos recebidas que nos chegam a todo momento. E nós temos um compromisso com Jesus de retribuir à vida todos os dons que recebemos, entendendo sempre que a nossa alegria, a nossa felicidade, ela vem do próximo. O próximo é a pessoa mais importante da nossa existência. Que sigamos em paz para nossos lares, sob as bênçãos do Mestre Jesus. Obrigado. Agradecemos então.